Nossa jornada continua aqui em Jerusalém com a busca pela Arca da Aliança. E se o objeto mais sagrado da história da humanidade nunca tivesse sido verdadeiramente perdido? Por milhares de anos, a Arca da Aliança permaneceu sepultada em silêncio, oculta por lendas, guardada por segredos e descartada pelos céticos. Impérios ascenderam e ruíram em sua busca. Exploradores desapareceram procurando por ela e civilizações inteiras construíram sua fé em torno de seu poder sem jamais tê-la visto. Mas agora, em 2026, tudo mudou. Porque uma equipe de pesquisadores utilizando tecnologia muito superior a qualquer outra já vista, afirma não apenas ter encontrado a arca, como também tê-la aberto. Antes de revelarmos o que eles viram lá dentro, curta e inscreva-se, pois o que você está prestes a ouvir é algo que muitas instituições prefeririam manter em segredo. Em abril de 2026, um anúncio chocante emergiu das profundezas das antigas ruas de Jerusalém. Utilizando sistemas avançados de imagem e ferramentas de escaneamento profundo do solo, os cientistas começaram a descobrir estruturas nunca antes mapeadas, estruturas que se alinham de forma perturbadora com relatos antigos, há muito descartados como mito. Ao mesmo tempo, novas escavações em Tel Shiloh e Kijat Jearim começaram a revelar padrões, movimentos e câmaras ocultas que sugerem que a jornada da arca pode ter sido cuidadosamente escondida e não perdida. E quando essas descobertas foram conectadas, uma única conclusão inquietante começou a se formar: a arca nunca desapareceu. Estava a esperar. O que encontraram lá dentro não apenas desafia a história, como ameaça reescrever tudo o que pensávamos saber sobre fé, poder e as forças invisíveis que moldaram o nosso mundo. E depois de ouvir, não há como esquecer. O que era a Arca da Aliança? Ao longo da história religiosa, poucas coisas rivalizam com o mistério que envolve a Arca da Aliança. Ela servia como um sinal tangível da presença de Deus entre o seu povo e personificava a sua promessa. Protegido no lugar mais sagrado do Templo de Jerusalém, desempenhava um papel fundamental em seu culto e rituais. Construída por Bezel, o arquiteto-chefe, a arca era um baú de madeira revestido de ouro que abrigava as tábuas de pedra dos mandamentos. Foi projetada para resistir às duras condições do deserto. Suas dimensões, aproximadamente 111 centímetros por 67 centímetros por 67 centímetros, eram precisas e deliberadas. O interior e o exterior eram revestidos de ouro puro, simbolizando a glória e a santidade de Deus. A tampa da arca, conhecida como propiciatório, continha 2 querubins de ouro representando o trono celestial de Deus. Foi ali que Deus falou com Moisés, dando instruções aos israelitas. O propiciatório era também o local onde o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo. Dentro da arca estavam as tábuas dos mandamentos. Um vaso de maná, contendo o alimento milagroso providenciado no deserto, e a vara de Arão, simbolizando sua nomeação como sumo sacerdote. Esses objetos lembravam aos israelitas a fidelidade e os milagres de Deus. Devido à sua sacralidade, somente sacerdotes levitas designados podiam manusear ou se aproximar da arca. Guardada dentro do tabernáculo, uma tenda especialmente construída de acordo com as instruções meticulosas de Deus, a arca ficava no Santo dos Santos, uma câmara dentro do tabernáculo. O acesso a ela era permitido apenas uma vez por ano, durante o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote realizava um ritual, envolvendo o derramamento de sangue sobre o propiciatório no topo da arca, simbolizando a reconciliação entre Deus e o povo. A santidade da arca acarretava graves consequências para o seu mau manuseio. Uzá, ao tentar estabilizar a arca sobre uma carroça, perdeu a vida por causa disso. Da mesma forma, os filisteus enfrentaram terríveis consequências, sendo afligidos por doenças até que devolveram a arca ao seu devido lugar.
A arca, com sua tampa adornada com querubins, conhecida como propiciatório, simbolizava o perdão e a comunicação divina. Desempenhou um papel crucial em rituais religiosos que enfatizavam a importância da expiação dos pecados. Na Bíblia hebraica, a última menção à arca encontra-se em 2 Crônicas 35:3, que narra os esforços do rei Josias na restauração do templo. A partir desse ponto, seu destino torna-se um mistério, dando origem a diversas teorias sobre o que teria acontecido com ela. As teorias do desaparecimento. O que causou o misterioso desaparecimento da arca e onde os cientistas finalmente a encontraram? Existem muitas teorias, e vamos analisá-las uma a uma. A teoria da destruição babilônica. Uma crença predominante sugere a destruição da arca quando os babilônios conquistaram Jerusalém em 586 a.C. Relatos históricos mencionam os babilônios saqueando os tesouros do templo, levando muitos a especular que eles possam ter destruído ou confiscado a arca. No entanto, é crucial notar que a arca não está documentada entre os itens levados pelos babilônios em diversas referências bíblicas, o que lança sérias dúvidas sobre essa teoria. A teoria etíope. Outra ideia intrigante sugere o transporte da arca para a Etiópia por Menelik, filho do rei Salomão, e da rainha de Sabá. A história e o folclore etíopes contêm relatos que afirmam que Menelik levou secretamente a arca de Jerusalém para um templo em Axum, onde foi guardada por monges. Acredita-se que a arca esteja na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, Etiópia. Histórias de textos etíopes como o Quebra Nagast narram a jornada de Menelik e afirmam que a arca permanece protegida por uma linhagem de sacerdotes dentro da igreja. Costumes etíopes, como a exibição de réplicas da arca durante o Timkat, importante feriado cristão ortodoxo etíope, e a presença histórica de comunidades judaicas, como os Beta Israel, sugerem uma conexão de longa data entre a Etiópia e a narrativa da arca. Alguns governantes etíopes chegaram a reivindicar descendência de Salomão e da rainha de Sabá, usando essa ligação para legitimar seus reinados. Essas narrativas históricas entrelaçadas conferem complexidade à busca pelo verdadeiro paradeiro e significado da arca. Contudo, não existem provas históricas ou arqueológicas que validem a existência de Menelik ou a sua transferência da arca. Um explorador adventista afirmou ter encontrado a arca, mas este relato carece de comprovação, deixando o paradeiro da arca envolto em mistério. A teoria do Monte do Templo. Uma fascinante tradição judaica propõe que o rei Josias previu a queda de Jerusalém, ocultando a arca e os artefatos sagrados sob o Monte do Templo, selados por uma pedra com uma inscrição destinada apenas aos olhos do Messias aguardado. Algumas passagens bíblicas parecem apoiar essa narrativa, sugerindo que a arca permaneceu dentro dos limites do templo durante sua destruição. Referências na Bíblia indicam que a arca permaneceu dentro do templo durante sua destruição, o que está de acordo com a narrativa em 2 Crônicas 35:3, onde o rei Josias ordena aos levitas que coloquem a arca dentro do templo, uma implicação de que ela não estava lá anteriormente. Além disso, textos históricos de Jeremias e Ezequiel sugerem que a glória de Deus se afastou do templo antes de sua ruína, possivelmente indicando a partida ou o ocultamento da arca. Evidências arqueológicas e históricas corroboram a presença de câmaras e túneis inexplorados sob o Monte do Templo. Em diversas ocasiões, tentativas de acesso a essas áreas desconhecidas geraram controvérsia. Por exemplo, em 1981, um grupo tentou destruir o Domo da Rocha, alegando ter encontrado um túnel que levava à câmara oculta da arca. A abertura de uma já antiga porta de caverna, em 1996, levou a tumultos em meio a suspeitas de que Israel pretendia acessar a arca ou danificar estruturas muçulmanas acima dela.
Além disso, programas como o Êxodo Decodificado alegaram ter encontrado evidências de passagens secretas potencialmente ligadas à Arca. Embora a ideia de a Arca permanecer oculta sob o monte do templo seja intrigante, ela enfrenta considerável ceticismo e críticas. Muitos estudiosos contestam essa teoria, alegando que ela se baseia em mitos e conjecturas sem sólida fundamentação histórica ou textual. A teoria do rolo de cobre. Alguns especialistas recorrem a fontes como os manuscritos do Mar Morto na busca pela Arca Perdida. O rolo de cobre. Um dos mais notáveis entre esses manuscritos intriga os estudiosos devido ao seu material único, o metal, e por listar 64 locais de tesouros enterrados. Alguns especulam que essa riqueza escondida antes da invasão babilônica em 586 a.C. poderia incluir itens do Templo de Jerusalém, possivelmente até mesmo a Arca. Notavelmente, o rolo de cobre sugere a possível localização da Arca perto do Mar Morto, particularmente próximo a Qumran, perto de um local mencionado no livro de Josué como o Vale de Aore, ou Porta da Esperança. O vale simbolizava inicialmente o julgamento decorrente dos pecados de Israel, destacando a apropriação indevida de itens sagrados por Acã. Curiosamente, o termo Aor se traduz como desastre, associando-o a consequências terríveis. As alegações controversas de Ron Wyatt. Na década de 1980, um pesquisador amador e adventista do sétimo dia, chamado Ron Wyatt, ganhou as manchetes ao afirmar ter descoberto a Arca da Aliança. Sua história cativante e controversa começou em 6 de janeiro de 1982, quando ele alegou ter encontrado a Arca e os 10 Mandamentos enterrados sob as ruínas da antiga Jerusalém. Segundo Wyatt, a Arca estava exatamente onde Jesus de Nazaré foi crucificado. Um local que ele acreditava ter sido profetizado nos Evangelhos. Bíblia. A jornada começou com uma pedra de altar, que se projetava de um penhasco considerada remanescente de uma antiga igreja cristã, possivelmente datando do século I depois de Cristo. Para Wyatt, essa pedra serviu como um marco, sinalizando a importância do local. Explorações posteriores revelaram 4 buracos na pedra que se acredita serem os locais onde os romanos posicionavam cruzes de madeira para crucificações, incluindo a que continha Jesus. Wyatt reivindicou um desses buracos. Um pouco mais acima marcava-se o local onde o ladrão foi crucificado ao lado de Jesus. No centro da área reivindicada por Wyatt, havia uma pedra quadrada que servia como tampão dentro de um dos buracos da cruz. Ao remover essa pedra, revelou-se uma fenda na rocha que Wyatt associou a referências bíblicas a rochas que se despedaçam em luto. Explorando mais a fundo uma rede de cavernas antigas, Wyatt afirmou ter descoberto a Arca da Aliança em uma dessas cavernas. Em uma entrevista à Anchorstone International, em 1999, Wyatt relatou uma observação peculiar. Uma substância escura secou em uma fenda acima da arca. Ele relacionou essa substância ao ato do centurião de perfurar o lado de Cristo, sugerindo que sangue e água poderiam ter pingado no propiciatório da arca. Ele comparou isso à santificação por Moisés da promessa feita aos israelitas com sangue e água, referente aos 10 mandamentos. Wyatt alegava possuir provas fotográficas de suas descobertas, mas uma suposta interferência divina impediu sua divulgação. Ele teria encontrado seres angelicais em uma visita posterior, indicando que o mundo não estava preparado para testemunhar essas descobertas em primeira mão. Ele afirmou ainda que quando o sangue retirado da fenda acima foi testado, revelou-se sangue humano com apenas 24 cromossomos, 23 do lado materno e um único cromossomo Y. Segundo a história de Wyatt, isso seria a prova de um nascimento milagroso sem pai humano, ligando o sangue diretamente a Jesus de Nazaré.
Apesar do ceticismo e da desaprovação de estudiosos bíblicos e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas descobertas mantiveram o interesse na arqueologia bíblica. Além da arca, Wyatt afirmou ter descoberto mais de 100 relíquias bíblicas, incluindo os restos da Arca de Noé, pedras de sua âncora, os túmulos de Noé e sua esposa, a visão da Torre de Babel e até mesmo o sangue de Jesus em um pescador resultado de um terremoto. No entanto, o ceticismo persistiu com críticos e líderes de sua própria igreja rejeitando suas afirmações. Não há evidências sólidas e independentes que corroborem suas alegações e a busca pela Arca da Aliança continua. A abordagem do cientista. Em um anúncio recente, um grupo de cientistas fez uma descoberta fascinante em uma caverna simples que pode oferecer novas perspectivas sobre a localização da Arca Sagrada. Esses arqueólogos estão explorando a antiga região de Kirjath Jearim, seguindo os passos da lendária Arca da Aliança. Embora a própria Arca misteriosa não seja o achado esperado, as descobertas que estão sendo feitas estão reescrevendo a narrativa dos antigos israelitas e as próprias origens do judaísmo. Segundo relatos bíblicos, a Arca permaneceu em Kiriat Jearim por 2 décadas antes de ser transferida para Jerusalém. As descobertas da equipe lançam nova luz sobre esse período crucial da história. Essas revelações também desafiam a crença tradicional de que o rei Davi foi o único responsável pela transferência da Arca para Jerusalém. A narrativa bíblica traça a jornada da Arca desde o tabernáculo em Siló até a perda para os filisteus em uma batalha devastadora. Curiosamente, após enfrentarem pragas, os filisteus devolveram a arca aos israelitas, que então a instalaram em Kiriat Jearim por um período notável de 20 anos. A história continua com a iniciativa do rei Davi de transportar a arca para Jerusalém, inicialmente abrigando-a em uma tenda e posteriormente no templo do rei Salomão. Mas é aqui que a parte intrigante surge. Após esse evento, a narrativa bíblica curiosamente silencia sobre a arca. Sua ausência nos relatos subsequentes de Judá e dos reis de Israel intrigou especialistas como Thomas Roma, uma autoridade proeminente em estudos da Bíblia hebraica. O mistério que envolve a arca permanece intrigante, talvez devido ao seu suposto conteúdo, as tábuas de pedra originais com os 10 mandamentos. De acordo com a lei bíblica, a arca possuía poderes divinos capazes de fortalecer os exércitos israelitas ou destruir aqueles que ousassem interagir com ela. Em meio às escavações diárias, os arqueólogos categorizam meticulosamente suas descobertas, desde artefatos de vidro a ossos de animais e vários outros pequenos objetos. Há também uma cesta vazia marcada em tom de brincadeira como sendo a arca. O arqueólogo Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, não está em busca da arca física. Em vez disso, seu objetivo é desvendar seu significado histórico. Ele realizou escavações em sítios ligados à história da arca, incluindo Siló na década de 1980, e agora Kiriat Jearim, em parceria com o Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica da França, K de France. Finkelstein investiga a narrativa da Arca, um conto que se acredita ter surgido por volta do século VIII a.C. e que mais tarde foi incorporado aos textos bíblicos, particularmente em Samuel. Ele sugere que o relato da transferência da Arca por Davi para Jerusalém, em 2 Samuel 6, pode ter sido um acréscimo à narrativa original que terminou em Kiriat Jearim. Roma especula que foi Josias quem transportou a arca para Jerusalém para centralizar as atividades religiosas e políticas. Segundo ele, a história de Davi transferindo a arca pode ter sido uma justificativa escrita por Josias. Essa teoria argumentou, Roma poderia explicar a ausência de outros relatos relacionados à arca dada a subsequente queda de Judá para os babilônios menos de 3 décadas após o reinado de Josias.
Curiosamente, a própria Bíblia, em 2 Crônicas 35:3, parece sugerir o papel de Josias na transferência da arca. O versículo atribui as instruções sobre a colocação da arca sagrada na casa construída por Salomão a Josias e não a Davi. A escavação em andamento em Kiriat Jearim, situada a apenas 12 quilômetros a oeste de Jerusalém, fornece evidências adicionais que corroboram a teoria de Josias. A última temporada de escavações revelou um substancial muro de contenção com aproximadamente 3 metros de espessura, ainda de pé, a uma altura de 2 metros. Com base nos fragmentos de cerâmica encontrados ao redor, este muro parece datar do século VIII ou VII a.C., a descoberta de 2026. Naquele que se tornou um dos desenvolvimentos mais significativos na busca contínua pela arca, os pesquisadores anunciaram em 2026 uma nova investigação, altamente técnica sob as ruas da própria Jerusalém. Publicado em abril de 2026, o estudo revelou que os avanços nas tecnologias de imagem e sensoriamento remoto estão oferecendo aos cientistas maneiras totalmente novas de explorar o que pode ter acontecido com a antiga relíquia. Enquanto as gerações anteriores de pesquisadores estavam limitadas à escavação física, muitas vezes impossível ou politicamente restrita sob o disputado Monte do Templo. As ferramentas modernas agora permitem que os pesquisadores observem a Terra sem perturbar uma única pedra. Radar de penetração no solo, escaneamento, LAR e imagens sísmicas de alta resolução foram utilizados ao redor do perímetro do Monte do Templo e das redes de túneis adjacentes. Essas ferramentas confirmaram a presença de câmaras subterrâneas até então desconhecidas localizadas nas profundezas da Cidade Velha de Jerusalém. Embora nenhum artefato tenha sido identificado diretamente dentro dessas câmaras, sua escala e localização coincidem notavelmente com as descrições antigas dos cofres de armazenamento internos do templo. Paralelamente às escavações em Tel Shiloh, o sítio descrito na Bíblia como o primeiro grande centro religioso de Israel atingiram um marco crucial em 2025 e prosseguiram até 2026. O Dr. Scott Stripling, diretor das escavações, anunciou a descoberta de um edifício monumental da Idade do Ferro. Um que corresponde com detalhes impressionantes às descrições bíblicas do tabernáculo. O edifício está orientado de leste a oeste e dividido numa proporção de 2:1, exatamente como descrito no livro do Êxodo. No interior, os pesquisadores documentaram uma grande parede interna que dividia o espaço em 2 seções, espelhando a divisão bíblica entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Aumentando o peso dessa descoberta, mais de 100.000 ossos de animais foram encontrados dentro da estrutura, a maioria do lado direito de ovelhas, cabras e gado. De acordo com Levítico 7:30 e 2-34, o lado direito dos animais sacrificiais era especificamente designado para ofertas sacerdotais. Fragmentos de cerâmica encontrados nas mesmas camadas datam da Idade do Ferro, a mesma era em que Siló servia como centro espiritual de Israel. Em outra ocasião, o arqueólogo Dr. Chris McKinney, falando ao programa 700 Club em abril de 2026, ofereceu uma reflexão teológica sobre o significado duradouro da busca. Acho que talvez a razão principal seja porque se trata do trono de Deus. McKinney explicou que é o lugar que Deus escolheu para habitar entre o seu povo. É uma peça central na história de Israel. McKinney observou ainda que todas as lendas antigas que cercam a arca apontam não apenas para o seu desaparecimento, mas também para o seu futuro previsto. Todas as lendas indicam que quando a arca for recuperada, será um sinal da restauração de todas as coisas por Deus, disse ele. Em conjunto, os acontecimentos de 2026 marcam um ponto de virada na busca. Pela primeira vez,
A ciência e as escrituras estão avançando lado a lado com a tecnologia, abrindo portas que a arqueologia sozinha jamais conseguiria abrir. Mas, quer a arca esteja sob Jerusalém, nas colinas de Siló ou em algum lugar ainda inimaginável, as descobertas de 2026 garantiram que a busca esteja mais viva do que nunca. Conclusão. Embora a posição dos cientistas possa parecer mais lógica, a religião sempre foi conhecida por ser mais espiritual, o que leva a divisões nas reações das pessoas às diferentes perspectivas sobre a localização da Arca da Aliança. Enquanto os mais inclinados à espiritualidade tendem a aceitar relatos como as revelações de Ron Wyatt, críticos e cientistas continuam investigando, tentando descobrir a verdade sobre a história e o conteúdo da Arca Sagrada. O significado religioso e político da descoberta ou exibição da Arca hoje permanece profundamente incerto. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo sobreviveram séculos sem a sua presença física. Provocar controvérsias ao tentar localizar a Arca poderia potencialmente incitar conflitos entre judeus cristãos e muçulmanos, cada um dos quais reivindica a posse dos locais sagrados de Jerusalém. Mas a busca continua. E a cada nova temporada de escavações, a cada novo avanço tecnológico e a cada camada de terra removida, a humanidade se aproxima cada vez mais da resposta para uma das perguntas mais antigas e intrigantes que já fez: onde está a Arca da Aliança? Obrigado por assistir. Não deixe de conferir outro vídeo interessante antes de sair. Clique no link que aparece na sua tela agora mesmo e nos vemos na próxima.